E eu gostaria de saber como que está a situação do trabalho infantil em Ponta Grossa. É uma data extremamente especial e a Vara da Infância está sempre muito atenta, né, a esse tipo de luta, né? É mais uma das causas que a gente está sempre muito junto. Ponta Grossa trabalha intensamente através do Ministério Público do Trabalho. Então não é o Ministério Público do Trabalho que fala, né? Ministério, como é que eles... na verdade é quase que o Ministério Público do É uma Trabalho, extensão né? do Ministério Público, né? Isso, e né, se fazem sempre, né, um olhar muito atento a isso. Mas o que nós temos, e que é um projeto assim que se destaca, é visando o combate, né, ao trabalho infantil, mas já pensando no adolescente, quando ele chega na fase de estudar, na fase de entrar no adolescente aprendiz, né, na fase de aprendizado. E nós temos aquele programa que já tem 2 anos, que é a colocação de adolescentes no mercado de trabalho. Chama Jovem Cidadão no Mercado de Trabalho. E é uma parceria que temos com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público atua na Vara da Infância, a Associação Comercial e o município e algumas empresas. No sentido de encaminhar esses meninos que, né, não têm aquela formação adequada, aquele regular, vamos dizer assim, né, para ser colocado no mercado de trabalho. Então, a gente tem trabalhado sempre muito intensamente, há 2 anos já desse projeto, e é um projeto bem bacana. A Vara da Infância também trabalha, né, e em conjunto, é parceira do Fórum Nacional de parceiros, né, de trabalho ao combate à erradicação, para dizer a verdade, né? Prevenção e erradicação do combate ao trabalho infantil. Sempre muito, né, presente, é uma luta intensa, e hoje é um dia mundial, onde, né, se busca desesperadamente extinguir, né, da face da terra esse tipo de trabalho. Nós sabemos que tem 100 milhões de pessoas, de crianças ainda nesse mundo, por estatísticas vindas da OIT, são 100 milhões ainda de crianças trabalhando pelo mundo afora. Como que está a situação em Ponta Grossa hoje, doutora? Nós temos muitas crianças que estão à disposição do trabalho infantil? Não, eu acho até que um índice como esse, assim, um trabalho mais efetivo, você teria que colher através do Ministério do Trabalho, que eles trabalham mais intensamente com dados, com números, inclusive a auditoria fiscal do trabalho. Mas a gente tem, em razão do trabalho intenso que se faz, a retirada dessas crianças que estão, de alguma maneira, sendo exploradas. Mas nem sempre isso é possível. Por quê? O trabalho infantil, ele não é só aquele que você vê na rua, ou é aquele, né, que a criança é exposta ao trabalho, mas sim aquele que ajuda dentro de casa, de uma maneira, né, no sentido a mais do que seria o natural, né? Então, a gente, em termos de índice, eu não tenho como te dar isso. Mas a gente tem o trabalho sempre muito junto com o Conselho Tutelar, com o Conselho de Direitos, no sentido de evitar né, que quando detecta, a gente tira desse ambiente para poder, né, dar à criança aquilo que ela tem direito, que é a brincadeira e o estudo nessa fase de vida. Certo. As denúncias podem ser feitas de qual forma e como as pessoas podem identificar que o trabalho infantil é uma exploração infantil ou como que elas podem fazer esse tipo de diferenciação? Sim, são denúncias, podem ser anônimas, pode ser no Disque 100 ou no Disque 191, que é o que capta qualquer tipo de denúncia, e pode ser feita diretamente via Conselho Tutelar, também de maneira anônima. Basta ligar e dizer que existe, né, algum tipo de suspeita a respeito desse tipo de atividade das crianças, e elas automaticamente, né, e esses órgãos automaticamente vão em busca para proteger e tentar, né, retirar ou prevenir que aconteça. Ótimo. Só para encerrar, doutora, eu sei que a senhora tem outros compromissos. Este ano de 2020, saiu até uma reportagem no Ministério Público, da assessoria de imprensa do Ministério Público do Paraná, dizendo que durante a pandemia o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil acabou aumentando ainda mais.
Em Ponta Grossa, com a experiência que a senhora tem do dia a dia trabalhando em defesa da criança e do adolescente, como que está a situação hoje? Este ano nós tivemos muitas ocorrências em relação a isso, diferente do ano passado ou não? Nós fizemos até na semana passada uma reunião com os conselheiros e o levantamento que nós tivemos, não só no sentido do trabalho infantil em si, mas de todas as crianças vulneráveis, né, que já são vulneráveis em razão da faixa etária, né, da condição de criança, são mais vulneráveis ainda porque são vítimas de uma série de violências no mundo normal. E nesse período de pandemia só aumentou. E o que nos preocupa muito mesmo é que em alguns pontos as pessoas até em razão do recolhimento e, né, do afastamento social que é necessário, a gente não tem mais conseguido chegar até esse público vítima. Então, no levantamento que fizemos, tivemos em uma área um aumento de denúncias e na outra a redução. E por que a redução nos preocupa? Não é que reduziu a quantidade, ao contrário. As vítimas estão mais próximas ainda dos agressores, dos ofensores, dentro de casa. E muitas vezes com a dificuldade de a gente detectar isso. Nós sabemos que num período normal nós teríamos crianças nas escolas, nos contraturnos sociais, ou em cursos próximos mais de suas professoras, próximos da sociedade, mais na rua, com possibilidade de que a gente pudesse detectar. E isso tem nos mostrado em levantamentos que as denúncias reduziram e isso é um ponto de extrema preocupação. Por quê? Porque a população não está, né, com o olhar mais, né, voltado, até porque muitas vezes a gente não está próximo dessas crianças. Então, o apelo num dia como hoje, e assim como foi no dia 18 de maio, que foi o dia de combate à exploração sexual infantil e de adolescentes, é no sentido de que a comunidade não vacile, que se mantenha alerta, que olhe e que denuncie, que usem do Disque 100, do Disque 191, ou mesmo de uma ligação ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância, que sempre está de plantão 24 horas por dia, em qualquer dessas suspeitas. Então, o que a gente tem hoje é uma preocupação redobrada. O período de pandemia trouxe uma preocupação muito grande em relação a isso. O Tribunal de Justiça, através da presidência e da coordenadoria do Conselho de Supervisão de Juízo da Infância e Juventude, nós criamos um comitê, que é um comitê que é interestadual, ele junta vários atores e estamos trabalhando intensamente no sentido de publicizar e coletar informações para podermos apoiar essas crianças, meninos e meninas que estejam sendo vítimas de qualquer situação. Nesse caso de hoje, o dia do combate, a erradicação, porque nesse caso do trabalho infantil é uma, né, eu costumo até dizer que é uma doença, porque um país que tem, né, tanta história como nós temos, infelizmente ainda temos o trabalho infantil, e temos ele muito real, até dentro, né, de cidades como a nossa, em inúmeras regiões de uma maneira mais elevada, como o Nordeste, mas no Sul temos também. Então o nosso alerta num dia como hoje é no sentido de que as pessoas denunciem, que não se, né, só por conta, né, da pandemia, não deixe de levar aos órgãos que podem fazer a defesa dessas crianças qualquer tipo de suspeita.